Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma noite, vamos entrar aqui no nosso estudo, né? Nós estamos falando sobre o livro do profeta Jeremias, né? Estamos pegando conhecimento, procurando entender o que ele trouxe aqui para a gente através da escrita que está aqui na nossa Bíblia, tá certo? Eu já estou com a Bíblia aqui na mão, ó. Estou com a Bíblia aqui na mão. Nós vamos falar do capítulo de número 35, tá? Capítulo de número 35. Vamos dar continuidade, né? Ao que nós estávamos falando ontem. Ontem nós falamos sobre as ameaças, né, de Deus por causa da escravidão do povo lá em Babilônia. E hoje nós vamos dar continuidade, vamos falar sobre a obediência dos recabitas, tá? Os recabitas eram algumas pessoas que viviam fora da cidade. Eu vou explicar melhor isso aqui para vocês. Mas antes, gostaria muito que você, novo que está chegando, se inscrevesse no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todas. Depois que você fizer isso, você vai ver uma mãozinha. Dá um like nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você está presente e que você gosta do que você ouve e o que você vê aqui. Também peço-vos que vocês convidem alguém para participar do nosso canal. Convide pessoas, seja também um evangelizador, convidando pessoas para vir participar do nosso canal. Porque com certeza o Senhor Jesus se agradará muito de vocês, desses que trouxerem pessoas para o canal, que venham aprender mais da palavra de Deus. Eu já venho desde lá do início da nossa Bíblia, né? Agora nós estamos falando sobre o livro do profeta Jeremias e depois a gente vai seguindo sucessivamente para outros livros. Vamos falar depois daqui em seguida sobre Lamentações e assim sucessivamente. Mas eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal e que você convidasse uma pessoa para participar do nosso canal, tá bom? Compartilhe a palavra, é uma palavra amiga e não vai te custar nada isso, tá bom? Eu fico agradecida a vocês por vocês me darem atenção, por me ouvirem, por passarem por aqui. Muitas pessoas só ficam aqui de passagem, mas esquecem de dar um likezinho. Eu gostaria muito que você desse um like, tá bom? Então seja uma pessoa generosa, seja uma pessoa solidária e vamos seguindo em frente, porque quando nós ajudamos ao próximo, com certeza você terá grandes benefícios lá na frente, porque Deus, ele não falha, ele é justo e é fiel, tá certo? Então, eu vou ler aqui o que está dizendo sobre a obediência dos recabitas, né? Nós devemos ser também obedientes, tá bom? Você deve ser uma pessoa obediente. E vou mostrar aqui, tirar a lição do que foi dito aqui na palavra, tá bom? Então diz assim no versículo 1, começando o capítulo de número 35 do profeta Jeremias. A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa de recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinhos a beber. Então tomei a Jazínias, filho de Jeremias, filho de Abazínias, e os seus irmãos, e todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas. Eu os levei à casa do Senhor, à câmara do filho de Hanã, filho de Gigdália, homem de Deus, que estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Maceias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante do filho da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Porém eles disseram: não beberemos vinhos, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: nunca, jamais bebeis vinhos, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitarei em tendas todos os vossos dias, para que vivas muitos dias sobre a face da terra, em que vos andeis peregrinando.
Obedecemos, pois, à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que, subido Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos: Vinde e vamo-nos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vai e diz aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém: Porventura nunca aceitares instruções para ouvires as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes obedeceram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e falando, não me ouvistes. E enviando-os e dizendo, todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando-os e dizendo, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, e fazei-nos boas vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e aos vossos pais, porém não inclinaste o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram os mandamentos do seu pai que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E à casa dos recabitas, disse Jeremias: Assim diz o Senhor dos exércitos, ó, o Deus de Israel, pois que obedecestes os mandamentos de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Você entendeu isso aqui? Vamos então para o entendimento da palavra. Vamos para o entendimento. Aqui, na nossa explicação aqui na Bíblia, fala que o Altíssimo usou o exemplo dessa tribo, usou de exemplo essa tribo de nômade para mostrar ao seu povo o quanto este falhava na sua fidelidade, na fidelidade espiritual, neste caso. Os recabitas haviam recebido dos seus ancestrais, inclusive de Jonadab, instruções específicas quanto ao seu modo de viver, né? Então, eles tinham um líder, né? E apesar do tempo, das tentações e das dificuldades, nunca se desviaram do legado deixado por ele. Olha, que fidelidade, não é mesmo? Ao contrário, permaneceram fiéis às suas orientações. E já o povo de Judá, eles não obedeceram, né? Que recebia conselhos do próprio Deus eterno, ignorava a sua voz. Da mesma forma, quantos defendem tradição familiar, partido político, religião, ídolos ou time de futebol com tanto afinco, mas são fracos e medrosos com respeito à fé e aos preceitos sagrados? A fidelidade de um povo ao seu líder chamou a atenção do Senhor, porque era assim que desejava que Israel agisse com ele. Então, Deus observou aquele povo, você entende? Deus via a fidelidade daquele povo, enquanto que o povo lá de Judá não queria ouvir a voz do Deus protetor, né, que é o nosso Deus até hoje. E aí diz assim que os recabitas não eram descendentes de Jacó, mas do povo queneu.
o caldeu, né? Originalmente, eles habitavam nas terras de Midian, as terras de Midian, mas depois se juntaram a Israel rumo a Canaã. Você está entendendo? Então, lá eles passaram a habitar no deserto, né? Lá no deserto da Judéia, lá em regiões que tinham lá naquele local. E principalmente os valores dos seus antepassados. E aí diz também que as prescrições observadas pelos recabitas não tinham relação com a lei mosaica de espécie alguma, não tinha relação. Elas foram estabelecidas por um antepassado chamado Jonadab, que era o líder dele, o pai deles, né? Ele havia determinado que o povo não plantasse lavouras ou vinhas, não bebessem vinho, nem habitassem casas de pedra. Era uma ordem, então eles obedeciam. Mesmo com o avanço da sociedade judaica, onde eles viviam inseridos, os recabitas permaneceram fiéis aos ensinamentos que receberam. Eles habitavam em tendas de formas nômades, eram abstêmios e sobreviviam apenas com os seus rebanhos. Você está entendendo qual a fidelidade grande desse povo aqui? Eles só mudaram de terra indo em direção a Jerusalém, porque não tinha alternativa. Para evidenciar essa fidelidade admirável dos recabitas, Deus mandou Jeremias tentá-los. Porém, mesmo tendo se passado séculos, a palavra de Jonadab continuava viva para aquele povo. Você entende? Enquanto isso, Israel não permaneceu constante no propósito de obedecer a palavra de Deus. Olha que Deus fez. Deus então mandou Jeremias ir testar esse povo que viviam lá, eles viviam de lugar em lugar, né? Eles não fixavam local para morar. Então, por ordem mesmo do pai deles, que foi qual o nome mesmo? Jonadab, né? O recabitas, né? Que foi o pai deles. Então, assim como os recabitas pautavam a vida deles na consideração e na palavra de Jonadab, que era o líder, né, o pai, o justo pauta a sua vida no temor de Deus e na fé em sua palavra. É isso que nós devemos fazer. Nós que somos justos, os justos devem pautar a vida, nossa vida deve estar ligada na palavra e na fé, né? Na palavra de Deus, em ouvir a palavra e crescer em fé e procurar fazer o que é certo, não é mesmo? Por isso, do mesmo modo que os recabitas foram contemplados com a promessa divina de que jamais faltaria homem do seu povo na presença do Altíssimo, o justo desfruta de promessas de honra e de proteção para sempre. Você entende isso? Então, aquele que é justo, aquele que faz o certo, ele vai ter sempre proteção divina do Pai. Então, o que nós vamos voltar lá, né? Vamos raciocinar, botar aqui na nossa cacholinha, como se diz, né? Vamos botar os nossos neurônios, o nosso cérebro para funcionar. O que nós lemos aqui? Que Jeremias, ele vinha falando, então, a respeito dos recabitas, que eram famílias que viviam fora da cidade. Eles não fixavam local de moradia, eles viviam fora da cidade. E esse povo era um povo clã, né? Que foi fundado pelo personagem Recabe, que era o pai deles, né, que é o Jonadab, que foi o pai deles, né? Então a Bíblia, ela fala muito pouco desse povo, quase não é citado o nome desse povo, mas ela fala muito pouco desse povo aí, mas a gente só sabe o que a gente lê, né? Então, aquilo que a gente aprende, a gente só sabe que eles levavam uma vida
de rigor, né? De austeridade. Austeridade quer dizer de vigor, né? De uma vida reta, certa. De vigor não, de rigor, falei vigor, de rigor, tá bom? Era uma vida certa, reta. E eles também tinham abstinência. Teve um certo momento lá da vida lá do líder, lá dos recabitas, que eles ouviram, né, a palavra, né, eles consideraram as coisas certas e práticas deles lá que poderia levá-los a, se eles não fizessem certo, poderia levar eles à apostasia e à imoralidade. E eles eram um povo muito assim obediente, mas tudo que esse líder, Jonadab, havia dito a eles, eles procuravam fazer, mesmo depois da morte desse líder, né, do Jonadab. Mesmo depois da morte dele, eles continuaram seguindo as instruções que foi deixada por ele. Por quê? Deus então foi quando Deus quis provar aquele povo para mostrar para Jeremias e para todos os outros povos lá de Israel, né? O que era fidelidade, né? Então a ordem era que os recabitas retornassem à simplicidade de um modo de vida, porque eles eram pessoas simples, né? Mas eles eram muito obedientes. Os recabitas não edificavam casas, eles não fixavam residências. Eles não tinham, igual a nós, assim, não moravam em casas de pedra, né, como se diz, né, de alvenaria, assim. Os recabitas, eles moravam em tendas, né. Esse povo, eles eram muito leal ao líder deles, né. Então esse povo foi usado para dar uma lição, um exemplo, né, uma lição de cumprimento às tradições humanas, né, daquela época, e serve para a gente também como exemplo, né? Porque Jeremias, ele cumpriu as ordens de que Deus tinha dado para ele, de ir até lá, ir até a casa onde esse povo vivia, lá no deserto, né, em tendas, que eles moravam fora da cidade, e os levassem eles até o templo e lá oferecesse para eles vinho, né? Eles tinham que oferecer para eles vinho. E aí o que acontece? Deus utilizou esse povo, né, como exemplo, que eram os recabitas, para falar sobre Israel, porque Israel, eles eram incapazes de obedecer à ordem de Deus. Eles foram incapazes, eles estavam fazendo tudo que não... Deus falava uma coisa para eles e eles não obedeciam. Então, foi observado isso em Deus. Foi observado que Deus observou que as ordens de Jonadab, filho de Recabe, né, foram cumpridas, mesmo depois de morto. Então, Deus ordenou para que Jeremias trouxesse os recabitas lá para o templo, né, e oferecesse vinho a eles. Bom, o que a gente entende disso? Qual a importância do que se leu aqui? O que você entende? Bom, eu entendi o seguinte: a importância da obediência aos mandamentos de Deus é que vai nos levar a progredir, né? Se você não cumpre, não obedece, mesmo quando, vamos supor, fora da vida espiritual, você tem os seus pais te dão ensinamento e tudo, e aí te dão uma ordem para que, por exemplo, vamos supor, olha, uma suposição, tá, gente? Eu falo assim, olha, eu vou... papai vai sair ou mamãe vai sair, vai em tal lugar assim, mantenha-se tranquilo em casa, não abre a porta para ninguém, é só um exemplo, tá, gente? Não que tenha sido assim na época lá dos recabitas, porque os recabitas, eles viviam em tendas, eles não viviam
em casas de alvenaria, né, de pedra, como se dizia na época. Então, é dada uma ordem para um filho e o filho desobedece. O que acontece? Pode causar inúmeros problemas para os pais, né? Se o filho desobedecer, deixar qualquer pessoa entrar dentro de casa, ou manter a casa aberta, ir para a casa de outros, ou se manter na rua e deixar. Então, tudo, isso é um exemplo que eu estou dando, tá bom? Então, as consequências da desobediência nos traz muitos problemas, né? Então a história aqui, voltando lá nos Recabitas, a história dos Recabitas, ela ficou como exemplo, né? Como exemplo para todo o povo de Israel, porque serviu para Deus mostrar, para que eles refletissem, né? Como aquele povo era fiel, eles tinham fidelidade em relação o líder deles lá, enquanto que o povo de Judá, eles foram repreendidos por serem desobedientes. Então Deus repreendeu a eles porque eles eram extremamente desobedientes. Eles foram advertidos pelos erros cometidos. Eles não faziam as coisas como tinham que ser feitas, você entende? Então, o encontro de Jeremias com os recabitas aconteceu naquela época, foi no final do reinado de Jeoaquim, né? Quando Jeoaquim já estava, no final dele já ia morrer, né? Então, aconteceu no ano de 598 a.C. Estou lendo aqui. Então, aconteceu no ano de 598 a.C. Nós entendemos aí a importância da obediência. É muito importante que a gente obedeça a palavra de Deus, né? Que a gente faça as nossas orações, que a gente cumpra com aquilo que Deus quer que a gente faça. E também é muito importante que a gente ouça a palavra de Deus para que a gente venha se fortalecer na fé, que a obediência na palavra de Deus é que vai nos levar para uma vida mais próspera, uma vida com mais paz, estabelecida em alegria, estabelecida em segurança. Você entende? Então, a lição que nós tiramos aqui desse capítulo é que a obediência e a fidelidade é de grande importância. Você vê que enquanto o povo lá de Judá, que estava lá em Judá, não obedeciam a palavra de Deus, Deus fez um teste mostrando a Jeremias como que aquele povo, que eram os recabitas, eram fiéis. Enquanto Deus, que era o Criador de todos, né, que era o Criador, falava e o povo não obedecia. Então, a fidelidade para com Deus é de grande importância. A comunhão, a sinceridade, a honestidade, o bom caráter que a pessoa tem que ter. Você entende? Isso é de grande importância. Então, depois que houve lá o arrependimento, né, lá da época lá, houve arrependimento do povo lá que estava lá de Jeoaquim, né, que antes dele morrer, né, o rei lá, aí mostrou que Jeremias quanto a lei era determinada, né, quanto foi determinada a lei diante daquele povo, né, que estavam lá, os recabitas, né? Eles seguiam a lei certinha daquilo que foi ordenado. Agora, o povo de Deus não quer seguir a ordem de Deus, não quer ouvir a palavra de Deus. E isso nos causa grandes prejuízos, grande prejuízo. Devemos nos manter ouvindo a palavra para aumentar a nossa fé, para que a gente venha desenvolver melhor a nossa vida. Você entende? A nossa vida precisa que nós tenhamos fé, que a gente venha acreditar nesse Deus que tudo faz pela gente. Temos que ser grato em todo o tempo, grato em todo o tempo por tudo que Ele faz, por tudo. Então, nós precisamos guardar
nos nossos corações as palavras corretas de Deus e seguir no caminho da edificação, tá bom, gente? Amanhã eu venho com vocês com o capítulo de número 36, não é mesmo? Capítulo de número 36, que vem falando sobre o rolo de Jeremias, que é lido no templo. Tudo que ele escreveu enquanto ele estava lá no preso, né, na época, né? Então, aí vem contando em que ano que foi, né, onde Jeoiaquim, filho de Josias, que era rei lá de Judá, né, quando o Senhor levou a palavra de Jeremias para eles, para que ele levasse o rolo do livro que havia escrito, né, as palavras e lesse lá no templo. Amanhã eu volto com vocês falando sobre isso, que eu vou ler mais, procurar entender mais para mim explicar melhor para vocês, tá bom? Então estejam todos aqui comigo amanhã e que nós possamos continuar firmes aqui, né? Fiéis um para com os outros, procurando ouvir a palavra de Deus e sermos fiel a esse Deus que nos criou. Nos mantermos firmes em aliança com Ele, tá bom? A comunhão para com Deus é de grande importância. Então, devemos ouvir os mandamentos que Ele deixa para a gente, né? E crescer na fé, tá bom? Amanhã eu volto com vocês, espero que vocês estejam me entendendo, estejam gostando do nosso estudo, porque o que vai nos trazer paz e tranquilidade é somente a presença do Criador nas nossas vidas, tá certo? Então sejam todos abençoados, até amanhã se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer, porque Deus, Ele quer ouvir a gente falar dEle, exaltar o nome dEle, cantar para Ele, devemos exaltar esse Deus que nos criou, tá certo? Boa noite para vocês e até amanhã se Deus quiser. Sejam obedientes a seus pais, e vocês que já, né, as pessoas de mais maturidade que estão aqui também ouvindo a palavra, procurem entender uns aos outros, né, para que as coisas venham se concluir de forma eficaz nas nossas vidas, tá certo? Boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.